E se eu te dissesse que existe uma organização secreta que protege o mundo de ameaças que desafiam a realidade? Criaturas indescritíveis, objetos com poderes impossíveis e eventos que não deveriam existir. Bem-vindo à Fundação SCP. Hoje, vamos explorar esse universo sombrio, descobrir suas origens, seus segredos e os casos mais bizarros registrados pela Fundação. Fique comigo até o final, mas aviso, depois desse vídeo, você nunca mais verá o mundo da mesma forma. Antes de continuar, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal. Assim você apoia o nosso trabalho e garante que mais pessoas conheçam essas histórias intrigantes. A Fundação SCP é uma organização fictícia criada por uma comunidade online, dedicada a conter e estudar entidades, objetos e eventos anômalos que desafiam a realidade. SCP significa Secure, Contain, Protect, em português, conter, proteger e preservar. Seu objetivo: garantir que essas anomalias não ameacem a humanidade. O projeto surgiu em 2008 e cresceu para se tornar um dos maiores universos compartilhados de horror e ficção científica da internet. Com mais de 6.000 SCPs registrados, esse universo expandiu-se para livros, jogos, podcasts e até adaptações cinematográficas feitas por fãs. O que começou como uma simples história se transformou em uma verdadeira mitologia moderna do terror. E o mais interessante é que qualquer pessoa pode contribuir. Sim, você pode escrever um SCP e submetê-lo para a comunidade. Mas atenção, a concorrência é grande e apenas as histórias mais bem escritas e aterrorizantes são aceitas. Muitos se perguntam: o que faz essa mitologia ser tão envolvente? A resposta é simples: a riqueza dos detalhes. Cada SCP possui descrições extensas, registros de experimentos e até interações com pesquisadores. Isso torna o universo SCP ainda mais crível e envolvente. Além disso, algumas anomalias se tornam tão populares que acabam gerando sub-histórias próprias, com diversos eventos e descobertas adicionais que expandem ainda mais esse universo. Muitos fãs criam teorias sobre possíveis conexões entre diferentes SCPs, sugerindo que alguns podem estar diretamente ligados de maneiras que ainda não foram totalmente exploradas. A Fundação SCP opera como uma organização clandestina global. Suas instalações secretas estão espalhadas pelo mundo e seus agentes atuam em missões sigilosas para capturar e estudar anomalias. Algumas dessas instalações são conhecidas apenas por códigos e estão localizadas em lugares que a maioria das pessoas jamais imaginaria. Cada SCP recebe um número e uma classe de contenção. As principais classes são Safe, seguros e controláveis, como o SCP-500, um frasco de pílulas que curam qualquer doença. Euclid, imprevisíveis, como o SCP-096, uma criatura que ataca qualquer um que veja seu rosto. Keter, extremamente perigosos e difíceis de conter, como o SCP-682, um réptil praticamente indestrutível. Talmiel, anomalias usadas pela própria Fundação para conter outras ameaças. Além dessas classes, existem subdivisões e casos ainda mais estranhos, envolvendo SCPs que desafiam as leis da física e até da lógica. Algumas dessas entidades parecem conscientes, e algumas até comunicam-se. E se você pudesse escolher um SCP para estudar, qual seria? Escreva nos comentários e vamos conversar sobre isso. Agora que você já sabe como funciona a Fundação SCP, vamos conhecer alguns dos SCPs mais assustadores e famosos. Se você já ouviu falar de algum deles, comenta aqui embaixo qual é o seu favorito ou qual te dá mais medo. SCP-106, o Velho Corrupto. Diferente dos outros, o SCP-106 é um ser que literalmente apodrece tudo o que toca. Ele pode atravessar paredes, se esconder em uma dimensão própria e capturar suas vítimas para torturá-las por tempo indeterminado. E o pior de tudo, ele parece se divertir com isso. Agora que já entendemos o conceito da Fundação SCP e sua missão de conter entidades e fenômenos anômalos,
vamos mergulhar em um caso peculiar que exemplifica bem o tipo de bizarrice com a qual estamos lidando. Hoje, vamos falar sobre o SCP-1981, também conhecido como Ronald Reagan cortado durante um discurso. Esse SCP é uma fita VHS antiga, sem qualquer marcação externa, descoberta em 1981 dentro do Instituto Presidencial Ronald Reagan. Quando reproduzida, a fita sempre exibe um discurso do ex-presidente Ronald Reagan, mas com algumas diferenças inquietantes. No início, parece ser apenas um dos discursos públicos comuns de Reagan, mas conforme a gravação avança, palavras e frases começam a se distorcer, assumindo um tom cada vez mais estranho e perturbador. Em determinado momento, partes do rosto do ex-presidente começam a sofrer alterações bizarras, como se estivessem sendo mutiladas por uma força invisível. Mesmo assim, Reagan continua falando, aparentemente sem perceber as mudanças grotescas em sua aparência. O mais estranho é que, apesar da natureza mutável da gravação, todas as análises forenses indicam que o vídeo é autêntico e sem edições. Além disso, qualquer tentativa de transcrever o discurso resulta em trechos diferentes a cada nova exibição. Há relatos de que algumas versões incluem referências a eventos que ainda não ocorreram ou informações que não deveriam ser conhecidas na época. SCP-1981 é mantido em uma instalação segura da Fundação e sua reprodução é estritamente controlada. A origem da fita ainda é um mistério, e seu propósito ou mensagem continua sendo um enigma. E assim terminamos nosso mergulho nesse caso intrigante. O mundo dos SCPs está repleto de histórias assustadoras e inexplicáveis, e esse foi apenas um exemplo do quão estranho e misterioso esse universo pode ser. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever para mais histórias bizarras do mundo da Fundação SCP. Nos vemos no próximo vídeo.